Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Parábola da Figueira Estéril, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas, capítulo 13, versículo de 6 a 9. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Então, essa é a narrativa exclusiva do Evangelho de Lucas sobre a passagem Parábola da Figueira Estéril. Agora nós vamos fazer uma reflexão sobre o que essa mensagem do Evangelho está nos dizendo no dia de hoje. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem. Compartilha para que mais uma irmã e um irmão também possam fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, vamos lá. Vamos ver o que o Evangelho de Mateus está nos trazendo. Bem, aqui é mais uma parábola, né, de Jesus. É, e nessa parábola, Jesus ele conta a história da figueira, né? De um homem que tinha uma figueira. O ponto central desta passagem, dessa parábola contada por Jesus, é sobre darmos frutos, né? Então, quem é o dono da vinha? Deus, né? É o dono da vinha. E nós somos essa figueira. Essa é a centralidade da narrativa, da parábola aqui do Evangelho de Lucas. E aqui vocês vão perceber que a figueira ela está plantada numa vinha, né? Então era muito comum ali na região dos judeus, né? Tinha essa cultura de plantar a figueira dentro das vinhas, porque as figueiras eram muito valorizadas, né? Ali na Israel, Palestina. E aí, o que que são os frutos aqui, né? Então, Deus é o dono da vinha. Nós somos a figueira e os frutos são as nossas obras, aquilo que nós fazemos enquanto permanecemos aqui nesse mundo, né? Nesse campo material. E quando não encontra frutos, é quando nós não produzimos, ou seja, na você que está acompanhando aqui o nosso estudo, você que se dedica aí também ao seu estudo bíblico, pode perceber que na passagem anterior de Mateus, nós vamos falar ali da questão da, do sacrifício, né, ali que Pilatos, né, manda assassinar alguns galileus e mistura o sangue deles, em sacrifício, né? E ali, Jesus, ele vai colocar que ninguém está aqui pagando
pecados, né? Então aconteceu aquele episódio não é porque aquelas pessoas estavam pagando pelos seus pecados, mas Jesus ele fala que se nós continuarmos em pecado, também pode acontecer conosco, mesmo que nós não estejamos pagando pecado. Ou seja, a nossa passagem aqui no mundo, ela não é a passeio, né? Então, o período que nós estamos aqui, nós precisamos fazer o quê? Dar frutos, né? Então, assim como o dono da vinha, né, Deus, ele vai buscar esses frutos, né? Ele vai nos cobrar quais foram os frutos do período em que você esteve ali no mundo, né? E esses 3 anos, na verdade, simbolizam o tempo da nossa vida, né? Que é mais normalmente do que 3 anos, né? Então, ó, há 3 anos veio buscar fruto, ou seja, Deus incessantemente ele está esperando bons frutos na nossa vida, né? E aí existe uma afirmação, né? Então, se não tiver, continuar não dando frutos, corta, por que tornar a terra infrutífera, né? Então, no período da nossa morte, nós vamos dar conta desse tempo, né? Então, esse cortar aqui é a figueira. E por que que é uma terra infrutífera? Quando uma figueira está plantada e ela não dá fruto, ela está ocupando um espaço importante ali, né? Mas também nós podemos perceber, trazendo para o nosso exemplo de vida, que essa terra infrutífera é a terra, vamos supor assim, né? Os lugares, a convivência ao nosso entorno. Porque quando nós somos uma figueira que não dá frutos, ao nosso redor as coisas também não produzem. Você não vai ter também uma família temente a Deus. Você não vai ter um ciclo de amizades saudável perante os olhos de Deus. Então, a terra, percebe a comparação? Então, a terra onde você, figueira, está, ela também se torna infrutífera, porque você não consegue trazer pessoas também. Você não somente é estéril no sentido de não produzir frutos, como também ao seu redor você não vai conseguir é, trazer luz ao espaço onde você está ocupando. E aqui nós vemos na parábola de Jesus também um gesto de misericórdia de Deus, né? Quando fala: deixa ainda este ano para que cabe ao redor e coloque adubo, ou seja, deixa um pouco mais. Então Deus sempre nos dá oportunidade de nós darmos fruto, ok? Então nós temos a oportunidade, pela sua misericórdia, Deus vai nos dando prazo para que a gente produza bons frutos aqui nesse mundo. E o adubo é o reforço, né? Por que que você aduba a terra? Para que ela se torne mais forte. Quem sabe esse adubo ao redor da, da figueira sejam as pessoas que te procuram, tentando te levar a palavra de Deus. E quantas vezes você fecha a porta, você não dá ouvidos às pessoas que vão falar de Deus para você, porque você está muito ocupado, né? Então, isso é cavar ao redor, isso é o adubo, né? Deus ele vai criando circunstâncias, oportunidades para que você volte para Ele. Ele sempre tem esperança que a gente possa produzir bons frutos. Mas, se não vierem os frutos, a figueira vai ser cortada, né? E quando Jesus fala aqui em cortar, ele está falando em condenação, né? Cortada e lançada fora, ou seja, ela não serve. Então, se Deus espera frutos de nós e nós não produzimos, nós não servimos ao projeto de Deus. Portanto, seremos descartados no mundo espiritual, porque no mundo material nós não produzimos.
E nós tivemos oportunidade, e cada dia é uma oportunidade. Amém? Então vamos levar aqui dessa passagem a importância de nós produzirmos fruto, sermos pessoas que edifiquem a vida de outras pessoas, pessoas agradáveis a Deus, pessoas que conseguem trabalhar por uma sociedade melhor, não somente no mundo espiritual, mas também no mundo social. Como você influencia positivamente a sociedade onde você vive? Você se envolve com os assuntos que dizem respeito à vida da sociedade? E quando nós falamos de sociedade, em comunidade, nós estamos falando de amor ao próximo. Nós não estamos aqui, não é sobre nós. O tempo todo, Jesus ele trata as questões no coletivo. Nós precisamos frutificar não somente para a nossa vida, mas para a vida do nosso irmão, da nossa irmã, da nossa comunidade, né? Não só a comunidade religiosa sua, mas essa grande comunidade que se chama o mundo. Como você influencia positivamente com a sua presença, com os seus gestos, com os frutos que você traz aqui nesse mundo. Amém? Então, muito atentos aí de darmos o nosso melhor, trazer bons frutos para que Deus reconheça o nosso esforço e que a gente caminhe junto à salvação e também junto conosco, nossos irmãos e irmãs. Então, seja um bom fruto, que a sua vinha cresça e frutifique e você possa transformar para melhor o mundo ao seu redor. Amém? Muita paz, muita luz, muita conquista na sua vida. Que Deus edifique, proteja a sua família e seus projetos. Amém? Graça e paz.